Você acorda às 6 da manhã com um plano claro. Vai finalmente terminar aquele projeto importante. Vai estudar aquela habilidade que promete transformar sua carreira. Vai dedicar 2 horas ininterruptas ao que realmente importa. Mas às 6h15, você já checou o celular 3 vezes. Às 7h30, você já respondeu mensagens que podiam esperar. Às 9h, você olha para trás e percebe que não fez absolutamente nada do que planejou. E a pergunta que queima é sempre a mesma. Por que eu não consigo manter o foco? Mas e se eu te dissesse que o problema nunca foi sua força de vontade? O problema nunca foi falta de disciplina. O problema é que você está lutando contra a distração do jeito errado. Existe um método, forjado há mais de 400 anos por um dos maiores estrategistas que o mundo já viu. Um homem que venceu mais de 60 duelos mortais sem jamais perder o foco por um único segundo. E esse método não tem nada a ver com aplicativos de produtividade ou técnicas modernas de gestão de tempo. Tem a ver com algo muito mais profundo: a arquitetura da sua atenção. Antes de revelar esse sistema completo, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar seu like neste vídeo e me contar nos comentários. Qual é a única distração que mais rouba seu foco todos os dias? Seja brutalmente honesto. Escreva aí embaixo. Quando você nomeia o inimigo publicamente, você já deu o primeiro passo para derrotá-lo. Agora, de volta ao vídeo. O ano era 1584. No Japão feudal, em uma pequena vila cercada por montanhas, nascia um garoto chamado Takezo. Filho de um samurai sem prestígio, cresceu violento, descontrolado, expulso da própria aldeia aos 13 anos por brigas constantes. Aos 17, lutou em uma das batalhas mais sangrentas da história japonesa, Sekigahara, e seu lado perdeu. Fugiu para as montanhas como um animal acuado, perseguido, sem rumo. Todos que o conheciam diziam a mesma coisa. Aquele garoto não tinha futuro, mente dispersa, raiva descontrolada, incapaz de terminar o que começava. Mas algo aconteceu naquelas montanhas. Um monge chamado Takuan Soho encontrou Takezo escondido em uma caverna, faminto, cercado por pensamentos caóticos. E em vez de condená-lo, o monge fez uma proposta estranha. Trancou o garoto em um quarto vazio no alto de um templo, sem janelas, sem distrações. Apenas ele, pilhas de livros sobre estratégia e filosofia, e o silêncio ensurdecedor da própria mente. 3 anos. Takezo ficou 3 anos naquele quarto, e quando saiu, não era mais Takezo. Ele havia se tornado Miyamoto Musashi, o homem que jamais perderia um duelo, o homem cujo foco era tão absoluto que podia sentir o movimento do oponente antes mesmo de acontecer. O homem que escreveria o tratado mais lido sobre estratégia e maestria, o livro dos 5 Anéis. E a pergunta que você precisa fazer agora é: o que aconteceu naqueles 3 anos que transformou um garoto disperso e violento no mestre do foco absoluto? A resposta está em um conceito que Musashi chamou de Mushin, mente sem mente. Mas atenção, Mushin não é meditação passiva, não é esvaziar a cabeça e flutuar em paz. Mushin é a capacidade de estar tão presente, tão imerso no momento, que não existe espaço para distração. É quando sua atenção se torna uma lâmina afiada que corta tudo que não importa. Pesquisadores da Universidade de Kyoto estudaram monges zen que praticam Mushin há décadas. Descobriram algo impressionante. Durante estados profundos de foco, a atividade na rede de modo padrão do cérebro, aquela responsável por divagação mental e autoconsciência, cai drasticamente. Ao mesmo tempo, a rede de atenção executiva, responsável por manter o foco em tarefas específicas, dispara. O cérebro literalmente se reorganiza. Não é força de vontade, é arquitetura neural. Mas Musashi não parou em Mushin. Ele sabia que foco absoluto sem direção é apenas intensidade desperdiçada. Então ele criou um sistema triplo,
três pilares que sustentam a atenção inabalável. E esses três pilares, quando aplicados, não apenas eliminam distração, mas transformam quem você é. O primeiro pilar, Shu. Shu significa obediência à forma. É o estágio onde você segue as regras sem questionar, onde você replica o mestre com precisão obsessiva. Musashi passou anos estudando cada movimento, cada postura, cada ângulo de ataque dos espadachins que vieram antes dele. Não inventou nada no começo. Apenas copiou, repetiu, 1000 vezes, 10.000 vezes. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você não consegue manter o foco porque está tentando inventar seu próprio sistema antes de dominar o básico. Você pula de técnica em técnica, de aplicativo em aplicativo, de método em método, achando que a próxima novidade vai resolver. Mas foco não vem de novidade. Foco vem de repetição estruturada. Shu é escolher um protocolo simples e segui-lo sem exceção. É dizer, durante as próximas 2 semanas, toda manhã, das 6 às 8, eu vou fazer apenas uma coisa, sem celular, sem abas abertas, sem só vou checar rapidinho, apenas a tarefa, e você vai repetir isso até que seu cérebro entenda que aquele horário, aquele espaço, aquela ação não são negociáveis. Um neurocientista da Universidade de Stanford, chamado Andrew Huberman, descobriu que o cérebro leva entre 5 e 25 minutos para entrar em estado de foco profundo, mas a maioria das pessoas desiste nos primeiros 3 minutos. Elas sentem o desconforto inicial, a vontade de checar o celular, e cedem. Shu é a disciplina de atravessar esses primeiros minutos sem ceder. É provar para o seu cérebro que você está no comando. Musashi dizia, não pense em vencer, pense em não perder. Shu é não perder para a distração nos primeiros minutos. É tudo. O segundo pilar, Ha. Ha significa quebrar a forma. Mas atenção, você só pode quebrar a forma depois de dominá-la. Ha é o estágio onde Musashi começou a adaptar, a experimentar, a criar variações. Ele pegou tudo que aprendeu em Shu e começou a testar em duelos reais. Lutou com 2 espadas quando todos usavam uma. Chegou atrasado de propósito para desestabilizar o oponente. Usou o ambiente a seu favor, o sol, o vento, a posição. Ha é quando você entende as regras tão profundamente que pode dobrá-las sem quebrá-las. No contexto do foco, Ha é perceber que você não precisa de 2 horas ininterruptas todos os dias. Talvez você descubra que funciona melhor em blocos de 90 minutos com pausas de 15. Talvez você perceba que seu pico de foco é às 10 da noite, não às 6 da manhã. Ha é adaptar o sistema à sua realidade, sem usar a adaptação como desculpa para abandonar a disciplina. Musashi testava tudo, mas ele nunca abandonava o princípio central, foco absoluto no momento do duelo. Ele podia chegar atrasado, podia usar armas incomuns, mas quando a luta começava, não existia nada além daquele instante. A é liberdade dentro da estrutura, não é caos, é precisão criativa. O terceiro pilar, Ri. Ri significa transcender a forma. É o estágio onde você não precisa mais pensar, onde o foco se torna quem você é, não o que você faz. Musashi chegou nesse estágio aos 50 anos. Ele podia estar caminhando, comendo, conversando, e se um ataque viesse, seu corpo reagia com perfeição absoluta. Não havia hesitação, não havia dúvida. A ação e a intenção eram a mesma coisa. Ri é quando você senta para trabalhar e nem percebe que 2 horas passaram. Não porque você está distraído, mas porque você está tão imerso que o tempo deixa de existir. Psicólogos chamam isso de flow. Musashi chamava de Ri. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Ri não é um destino, é um estado que você visita. Alguns dias você está em Ri, outros dias você volta para Shu. E está tudo bem. O sistema não é linear. É cíclico. Você domina,
quebra, transcende, e então volta a dominar de novo em um nível mais profundo. Um pesquisador da Universidade de Princeton estudou mestres em diferentes áreas: músicos, atletas, programadores, escritores. Descobriu que todos eles passam por esses 3 estágios repetidamente. A diferença entre amadores e mestres não é que mestres nunca voltam ao básico, é que mestres voltam ao básico conscientemente, sabendo exatamente por que estão fazendo isso. Agora, deixa eu te perguntar: em qual estágio você está agora? Você está tentando transcender antes de dominar? Você está preso em Shu sem nunca experimentar? Ou você está em Ra, adaptando tanto que perdeu a estrutura? Seja honesto, porque a resposta vai determinar o que você precisa fazer nos próximos 30 dias. Mas antes de chegarmos ao plano, preciso te contar o que aconteceu no duelo mais famoso de Musashi. O duelo que provou que foco absoluto não é sobre eliminar distração, é sobre torná-la irrelevante. O ano era 1612. Musashi tinha 29 anos e já era lenda. Seu oponente era Sasaki Kojiro, considerado o espadachim mais rápido do Japão. Kojiro usava uma espada absurdamente longa, chamada secadora de roupas, porque o alcance dela era tão grande que podia cortar um homem antes que ele chegasse perto. O duelo foi marcado para as 8 da manhã, em uma ilha isolada. Kojiro chegou pontualmente. Musashi não apareceu. 9 da manhã, nada. 10 da manhã, nada. Kojiro estava furioso, andando de um lado para o outro, mente fervendo de raiva. Musashi chegou ao meio-dia. Ele saiu do barco com uma espada de madeira que havia esculpido de um remo durante a viagem. Kojiro gritou: "Você está atrasado? Você tem medo de morrer?" Musashi não respondeu. Apenas caminhou em direção a ele, devagar. Espada de madeira na mão, olhos fixos. Kojiro atacou primeiro. Um corte horizontal perfeito, tão rápido que cortou o tecido da faixa na cabeça de Musashi. Mas Musashi já tinha se movido, e no mesmo movimento, acertou o crânio de Kojiro com a espada de madeira. Um golpe. Kojiro caiu. Morto. Musashi virou as costas e voltou para o barco sem dizer uma palavra. O que aconteceu ali? Kojiro era mais rápido. Kojiro tinha uma arma superior. Kojiro estava preparado. Mas Kojiro perdeu o foco. Ele deixou a raiva, a impaciência, a expectativa invadirem sua mente. Musashi, por outro lado, estava em Mushin. Ele não estava pensando em vencer. Não estava pensando em morrer. Ele estava apenas presente. E quando você está presente, você vê o que os outros não veem. Você age quando os outros hesitam. Foco absoluto não é sobre eliminar todas as distrações externas. É sobre tornar sua mente tão estável que distrações externas não conseguem te mover. E agora, aqui está a verdade que queima. Você não tem um problema de foco. Você tem um problema de identidade. Você ainda se vê como alguém que tenta focar. Alguém que luta contra a distração. Mas Musashi não lutava contra a distração. Ele era foco. Não era algo que ele fazia, era quem ele era. E você pode se tornar isso. Não em 3 anos trancado em um quarto, mas em 30 dias de prática deliberada, seguindo o sistema Shuhari adaptado para sua vida moderna. Aqui está o plano de 30 dias. Pegue um papel e uma caneta agora. Não depois, agora. Dias 1 a 10. Shu. Obediência à forma. Escolha uma tarefa. Apenas uma. Aquela que, se você fizesse todos os dias por 30 dias, mudaria tudo. Pode ser escrever 500 palavras. Pode ser estudar uma habilidade por 90 minutos. Pode ser trabalhar em um projeto sem interrupção. Uma tarefa. Escolha um horário fixo. Todos os dias, no mesmo horário. Sem exceção. Sem hoje eu estou cansado. Sem hoje eu não estou inspirado. Mesmo horário. Elimine todas as distrações possíveis antes de começar. Celular em outro cômodo. Modo avião. Abas fechadas. Porta trancada. Fone de ouvido se precisar.
Crie um ambiente onde a distração precise fazer esforço para te alcançar. Defina um ritual de entrada. Pode ser acender uma vela, pode ser tomar um copo de água, pode ser respirar fundo 3 vezes. Um gesto simples que diz ao seu cérebro: agora é hora de foco. Comece, e quando a vontade de checar o celular vier, e ela vai vir, você não resiste. Você observa, você percebe: ah, meu cérebro quer dopamina fácil. E você volta para a tarefa, sem julgamento, sem luta, apenas retorno. Faça isso por 10 dias, sem pular um dia, sem negociar. Dias 11 a 20. Quebrar a forma. Agora você já tem a base. Seu cérebro já sabe que aquele horário é sagrado. Então você começa a experimentar. Talvez você teste blocos de 90 minutos em vez de 60. Talvez você adicione uma pausa ativa de 10 minutos no meio. Talvez você mude o ambiente, trabalhe em um café, em um parque, em uma biblioteca. Mas atenção, você só experimenta uma variável por vez. Se você muda o horário e o ambiente e a duração tudo de uma vez, você não sabe o que funciona. É adaptação inteligente, não caos. E você continua registrando. Todo dia, depois da sessão de foco, você escreve 3 coisas: o que funcionou, o que não funcionou, como você se sentiu. 3 linhas. Não precisa ser um diário elaborado, apenas dados. Dias 21 a 30. Transcender a forma. Nos últimos 10 dias, você não segue regras. Você segue intuição treinada. Você senta para trabalhar e seu corpo já sabe o que fazer. Você não precisa de ritual elaborado. Você não precisa de ambiente perfeito. Você senta e foca. Porque agora foco é quem você é. Mas se um dia você sentir que perdeu o fio, você volta para Shu. Sem vergonha. Sem achar que falhou. Mestres voltam ao básico o tempo todo. É parte do processo. No dia 30, você pega aquele papel que escreveu no dia 1. E você queima. Literalmente, queima. Porque aquela pessoa que escreveu aquilo não existe mais. Você não é mais alguém que tenta focar. Você é alguém que foca. Agora, aqui está o que você vai fazer hoje, não amanhã. Hoje. Primeiro, pegue um papel e escreva a tarefa que você vai fazer todos os dias pelos próximos 30 dias. Uma tarefa específica, mensurável. Segundo, escolha o horário. Fixo, inegociável. Terceiro, escreva nos comentários deste vídeo exatamente o que você escolheu. Quando você escreve publicamente, você cria compromisso. E compromisso é o combustível que te sustenta quando motivação acaba. Quarto, comece amanhã, sem preparação excessiva, sem esperar a segunda-feira, sem esperar o mês que vem. Amanhã. E aqui está a verdade final, a verdade que Musashi levou uma vida inteira para entender. Foco absoluto não é sobre nunca se distrair, é sobre voltar, sempre voltar. Kojiro se distraiu uma vez e morreu. Musashi se distraiu 1000 vezes durante os treinos e sempre voltou. E quando chegou a hora do duelo, voltar era automático. Você vai se distrair. Você vai pegar o celular sem perceber. Você vai abrir uma aba sem querer. E quando isso acontecer, você não vai se punir. Você vai observar, respirar e voltar. Porque mestres não são pessoas que nunca caem. São pessoas que sempre levantam. A escolha é sua. Você pode continuar sendo alguém que tenta focar, que luta contra a distração, que espera o momento certo. Ou você pode se tornar alguém que foca, não porque é fácil, mas porque é quem você decidiu ser. Musashi passou 3 anos trancado em um quarto para descobrir isso. Você tem 30 dias e um sistema testado em mais de 60 duelos mortais. Use. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se neste canal, ative o sininho para não perder os próximos e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não esqueça, escreva nos comentários a tarefa que você vai fazer pelos próximos 30 dias. Eu leio cada comentário,
Eu vou voltar em 30 dias para ver quem realmente fez. O caminho é antigo. O caminho funciona. Agora vá e comece.